Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática nesse período das aulas remotas. Hoje vou resolver aqui com vocês o gráfico desta função logarítmica. f de x igual log de x na base 3. Bom, na aula passada eu expliquei para vocês como resolver ou melhor dizendo, como fazer o esboço do gráfico desse tipo de função, tá? Você tem que ter aí alguns pré-requisitos, principalmente no que diz respeito à potenciação, tá? Então, o que vai mandar para nós, digamos assim, é essa base aqui, ó, que é o 3, tá? Então, eu vou ter que ficar atento numa potência de base 3, eu não vou poder atribuir qualquer valor para x. Quem tiver um pouquinho de dúvida aí, volta no vídeo anterior, tá? Que eu estou explicando lá direitinho como é que funciona. Bom, então vamos lá. Eu vou atribuir os valores para x, tá certo? Então, pensando numa base 3, o primeiro valor para x que eu vou atribuir é esse aqui, ó. Eu vou colocar 1 sobre 9, tá? Só um detalhe, eu não vou fazer tabela porque eu não gosto de fazer tabela, mas tem gente que gosta de fazer a tabela, não tem problema. Eu estou colocando 1 sobre 9 porque eu sei que esse 9 aqui, ele pode ser escrito numa base 3. Então, eu vou pensar assim, eu estou atribuindo o valor para x para encontrar o y. Então, vai ficar assim, ó, log, no lugar do x, eu vou substituir pelo valor que eu escolhi, 1 sobre 9. Então, fica 1 sobre 9 na base 3. E aí, eu vou resolver o logaritmo. 3 elevado a y. Por que y? Porque é o valor que me interessa aqui para encontrar, certo? Então, vai ficar 3 elevado a y igual 1 sobre 9. Agora aqui, ó, esse 9 vai virar 3 ao quadrado. Então, fica 3 elevado a y igual a 1 sobre 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. Então, por que eu estou escrevendo o 9 na base 3? Porque o meu logaritmo aqui tem esse 3. Então, eu tenho que pensar nessa base aqui do logaritmo, tá? Eu vou inverter aqui a minha fração. Quando eu inverto a fração, o expoente que é positivo, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ter 3 elevado a y igual 3 elevado a menos 2, certo? Inverti a fração. É como se o 1 estivesse aqui embaixo aqui. Então, o meu expoente positivo, ele acaba se tornando negativo. Portanto, a partir do momento que as bases estão iguais, eu faço a igualdade dos expoentes. Então, y igual a menos 2. Então, meu primeiro par ordenado, ó, quando x vale 1 sobre 9, o y vale menos 2. Agora, eu vou colocar outro valor para x. Pensando na base 3, eu vou colocar 1/3. Então, vai ficar log. No lugar do x, eu substituo por 1/3 na base 3. Isso vai ser equivalente. 3 elevado a y igual, eu já vou ganhar tempo aqui agora, hein? Ó. Vai ser igual a 1/3, certo? Só que eu vou inverter 1/3. Então, o inverso de 1/3 é 3 elevado a menos 1. As bases estão iguais. Então, o y é igual a menos 1. Portanto, y igual a menos 1. Então, meu outro par ordenado, x vale 1/3. O y vale menos 1. Bom, o próximo valor que eu vou colocar é um número inteiro, tá? Então, não vou colocar o 0, porque vai me complicar. Eu vou colocar o 1. Então, vou escrever log de 1 na base 3, equivalente 3 elevado a y é igual a 1.
Eu sempre vou poder usar o número 1 aqui nos logaritmos, tá? Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, no lugar desse 1, eu vou colocar 3 elevado a zero. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a y igual, no lugar desse carinha aqui, 3 elevado a zero. As bases estão iguais, o y vale zero. Portanto, y igual a zero. Então, o meu novo par ordenado, x valendo 1, y vale 0. E vou colocar um último valor. Lembrando que eu escolho quantos valores eu vou colocar, certo? Não existe uma quantidade mínima nem uma quantidade máxima de valores. Vou colocar 3. Sempre que a base aqui, por exemplo, se a base fosse 2, eu poderia colocar um 2. Se a base fosse 5, eu poderia colocar um 5. Então, fica log 3 na base 3. Bom, definição de logaritmo. Sempre que acontecer isso, a resposta vai ser 1, tá? Mas vamos resolver. 3 elevado a y igual a 3. Meu expoente aqui é 1. Então, o y vale 1. E aí, meu outro par ordenado, x valendo 3, y valendo 1. Agora, eu vou colocar esses valores aqui no sistema de eixos, no gráfico, né? Para montar o gráfico. Então, vamos subir um pouquinho. Isso aí. Então, vamos lá. Os valores que eu vou colocar aqui no x, ó, na abscissa, são esses caras aqui, ó. Então, eu vou deixar um espaço. 1, 2, 3, né? Ó. Então, eu tenho o 1, que está aqui. Vou deixar o espaço do 2. Vou colocar o 3. Aí eu tenho esses dois carinhas aqui que são menorzinhos, né? 1/3 e 1/9. 1/3, ele está aqui assim, né? 1/3 está aqui, ó. Vou colocar aqui 1/3. E 1/9, o nono vai ficar aqui assim, ó. Tá? E aí, o y, eu tenho menos 2. Vou colocar aqui menos 2. Eu tenho menos 1. Tenho 0, que é a origem, já está aqui. E 1. E aí vamos ligar agora os pontos. Primeiro par ordenado, ó, o x vale 1/9, está aqui. O y vale menos 2. Então, meu pontinho, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vou colocar a cor de rosa. 1/9, né? Estou aqui, ó. X vale 1/9 e y vale menos 2. Então, tá aqui. Depois, x vale 1/3, y vale menos 1. Tá aqui. X vale 1, y vale 0. Então, bolinha aqui, ó, no 1. E o último, x vale 3, o y vale 1. Então, bolinha aqui. O meu gráfico vai ser esta linha curva aqui, tá? Esse carinha vai ser f de x igual log de x na base 3. Beleza? Deixa eu subir um pouquinho que dá para vocês verem melhor. É isso aí.